Eu gostaria de pensar sobre a família um pouco mais celular, ou seja, eu, você e o mundo, ou o local onde a sua família está inserido e as nossas obrigações. Vocês já pararam para pensar sobre qual a sua responsabilidade no mundo atual? Naquilo que você assiste pela televisão, naquilo que você vê pela sua janela, naquilo que você faz no seu dia a dia. Vivemos hoje uma crise de identidade. As pessoas não sabem nem porquê, o que são, por que vivem e muito menos as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por isso eu escrevi eu, você, o mundo e as nossas obrigações como tema, porque hoje o se reconhecer é mais importante do que você demonstrar ser, do que a forma como você age e das coisas que você fala. Ninguém conhece o outro, é claro, mas você não se conhecer é uma falta muito grave. Precisamos saber quem somos, embora o outro não saiba quem eu sou. Você precisa saber quem você é. Nós precisamos responder ao mundo, como o texto está falando, aquilo que ele quer saber. E não aquilo que a gente tem vontade, não aquilo que a gente acha que o outro precisa. Precisamos responder a eles aquilo que eles necessitam. E principalmente, não sei. Ah, mas você é crente, por que Deus... Não sei. Não tenta responder em nome de Deus às pessoas que não acreditam em Deus, porque isso não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Ou então fala como aquele personagem do filme, né? Só sei que foi assim. Muito bom. Precisamos entender quem são, o que precisa e como servi-los. Para isso temos que entender e nos colocar no lugar do outro, ou ter compaixão, como foi a vida de Jesus. Porque aquilo que você pensa, a sua fala, a sua opinião não interessa. Se a grande quantidade de pessoas tivesse essa noção, o que você pensa não importa. Ah, mas o outro é assim, é assado, e eu acho, guarda para você. Agora, quando esse que é assim ou que é assado te perguntar, a Bíblia vai falar o quê? Que você precisa estar pronto para responder. Mas se ninguém te perguntou, até evita aquela resposta. Alguém te perguntou alguma coisa? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de pensar é reconhecer o mundo de hoje. Já vivemos na idade Y, na idade Y, na idade média. E qual é a idade que a gente está vivendo hoje? A idade mídia. A idade mídia, ela é regida pelo aquilo que a gente vê nas mídias existentes. Alguém ontem me perguntou, e aí, como é que está a rua? Tudo normal. Mas você liga a televisão e como é que está a rua? Nesse mundo, a gente precisa de santificação, ou de separação dessa mídia corrupta. Não é porque todo mundo está fazendo isso que eu tenho que ir. Eu fui no mercado e desisti. Meu tempo está na reserva, mas eu não vou ficar 3 horas na fila para poder... E Deus sabe de todas as coisas, amém? Amém. O mundo sem Deus não está interessado em religião. Ele não está interessado em verdades absolutas ou nas leis espirituais que regem a nossa vida. Mas, se alguém te perguntar alguma coisa sobre Jesus, você sabe responder? Porque às vezes a gente quer falar algumas coisas para as pessoas porque a gente estereotipou ela. Ela está vestida igual homem. Então a Bíblia diz... Alguém te perguntou alguma coisa? Espera te perguntar sobre Jesus. No mais, fica calado que você ainda vai passar por uma pessoa sábia, né? Pessoas com Deus, só que com Deus da letra minúscula. Já viu isso? Mas pessoas que
se dizem de Deus, mas que na prática não tem Deus na vida dela? Eu escrevi pessoas com Deus, lembrando que é com letra minúscula. O mundo gospel, ele quer sensações, ele quer divinização humana, ele quer motivação para ele viver, pois o evangelho puro e simples não se encaixa no mundo de hoje. Então ele quer o extraordinário. Eu até pedi para aumentar um pouco o ar-condicionado, porque tem gente que só fica arrepiada na hora da mensagem se o ar-condicionado estiver alto, né? Então, você viu que eu fiquei todo... o pastor falou um negócio, eu fiquei todo arrepiado. Tira Deus. Muda alguma coisa nessas igrejas que a gente vê por aí? Seja ela com a nave escura, com fumaça, com luz, com isso e com aquilo, e com equipamento de som fantástico, como a maioria delas tem. Não muda nada. Então, que Deus é esse que não muda nada? Que Deus é esse? Nós precisamos, como família de Deus, assumir a nossa responsabilidade diante do mundo e das coisas. E aí existe uma outra classificação de pessoas, que são as pessoas de Deus. As pessoas que entendem quem é Deus, que entendem o mundo, que entendem as pessoas e principalmente os propósitos divinos para o seu viver. Esse é o tipo de pessoa que consegue compreender todas as coisas, que não é só glória e vitória. Porque me diz qual foi o discípulo que se aposentou e foi ficar na varanda na rede. E aí eu te pergunto, a sua morte causaria o quê na vida dos que estão à sua volta? Graças a Deus, aquele vizinho crente que fica com a música alta, que não deixa ninguém assistir um repórter, morreu. Porque agora ninguém vai botar mais essa música alta aqui na minha casa. Ou no seu trabalho. Ele morreu, agora eu com você. Aqui na igreja, o pastor me amar, agora eu. Não, eu sei que não é assim que é. Mas já parou para pensar se as pessoas vão chorar a sua morte, o que elas vão dizer se você desaparecer, se você for arrebatado hoje? Ele me falou de Jesus e que um dia ele iria desaparecer. Ou elas vão falar assim, mas também o crente veio falar para mim que eu ia para o inferno, ou que isso e aquilo não é de Deus. Pregar a tempo e fora de tempo é você saber o tempo e quando você está fora do tempo para falar de Deus e não opinar ou meter a colher na vida dos outros. O segundo passo é reconhecer o reino de Deus que está estabelecido, embora em pouquíssimo número no meio de nós, e saber quais as necessidades desse reino, que, como ele vai dizer, é a razão da esperança. Necessidades das pessoas. Obrigado, Deus abençoe. Pague um café hoje depois do culto. Olhe ao seu redor e veja as necessidades do seu próximo, suas carências afetivas, suas mágoas, seus traumas, como o pastor falou na terça-feira sobre o abraço. E tem gente que ainda assim, mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus abraçava as crianças, abraçava os discípulos. Estas coisas podem, as mágoas, os traumas, podem ter transformado essas pessoas no que elas são hoje. Mas nós não podemos alimentá-las e precisamos reverter esse quadro. Eu sei que muita gente aqui gostaria que a família estivesse aqui. Mas infelizmente, agora pensa, o que você pode fazer em nome de Jesus no meio da sua família? Não fica lamentando, minha mãe não vem na igreja, meu pai não vem na igreja. Minha família toda não.
entenda o que essas pessoas precisam, e aí sim você vai entrar na vida dela. Não julgue porque ela não veio na igreja, ou porque ela não anda assim, ou não anda assado. O reino de Deus implica em você ter oportunidade de servir o próximo. Cada necessidade é uma oportunidade que nós temos de amar o nosso próximo. Seja fisicamente, através de um abraço, espiritualmente, das nossas orações, ou materialmente, levando, sei lá, um pudim, um prato de sopa, convidando para almoçar hoje alguém que está longe da família, com a sua família. Não que a gente tenha que se desdobrar para fazer alguma coisa para o outro, que não esteja ao nosso alcance, mas alguma coisa você tem que fazer. Nem que for entregar um limão para sua vizinha porque você está escutando ela tossindo. E se você está com esse problema, eu tenho... esqueci o nome agora. Saiam lá em casa, ótimo. Eu plantei, tá... Quando as necessidades dos outros se encaixam na nossa necessidade de servir, aí nós iniciamos um relacionamento sadio, um relacionamento de servo de Deus. Então não adianta você tentar identificar o que você vai falar para outra pessoa porque você vê ela assim ou ela assada. Mas você precisa identificar uma oportunidade de servi-la em nome de Jesus. Ainda reconhecer o reino é você ser relevante socialmente. A sociedade como um todo hoje se perdeu. As entidades públicas, privadas e até o terceiro setor já não cumprem mais as suas funções sociais. Mas o pior disso tudo é que nós também não cumprimos a nossa. Porque se a grande quantidade que a gente vê lá no IBGE, essas coisas, de cristãos fizessem alguma coisa para a sociedade, com certeza estaria diferente. Mas, irmãos, eu te pergunto, gentileza, educação, simpatia, alguém praticou isso hoje? Alguém recebeu isso hoje? Começa em nós. Nós, como família de Deus, como pessoas de Deus, precisamos... mas ela olha para mim de cara feia. Quantas vezes, eu não vou dizer aonde, mas as pessoas, você fala assim, bom dia, a pessoa te olha, por que você está me dando bom dia? Se eu estou passando e olhando de cara... Mas é você que quebra isso, irmão. É você que tem que servir a Deus, para que pelo menos a pessoa te veja. Ela não quer te ver. É tipo aquele tipo de pessoa que quando você fala assim, tudo bem? Se a pessoa falar, demorar, você, tá, tchau, Deus abençoe. A gente nem espera as pessoas dizer quais as necessidades dela, e muitas vezes as pessoas estão carentes com algumas coisas que eu já citei aqui, mas elas falam, tudo bem. Mas você sente que o tudo bem dela não é o tudo bem de que está tudo bem. E o que Deus vai fazer na vida daquela pessoa através da sua. É isso que é ser relevante socialmente. É você ser um crente não que incomoda os outros pela sua maneira de viver, mas que sim, você responde em nome de Deus aos seus anseios mais peculiares. Às vezes até sem querer. E por último, reconhecer a si mesmo. Reconhecer a nossa incapacidade. Infelizmente, não podemos, não queremos muitas vezes, não conseguiremos, não ganharemos, não seremos honrados pelos mais próximos. Alguma coisa sobrenatural ou extraordinária nisso? Não. Tudo está escrito. Os profetas, os discípulos e até Jesus, o mestre, já passaram por coisas que muitas vezes nós não aceitamos passar, ou que nós não queremos passar. Imagina você como filho de Deus e aquela pessoa te chamar de demônio.
essa é endemoniada. E o demônio dele é tão grande que ele expulsa o demônio em nome do príncipe dos demônios. Ah, se eu fosse Jesus. É o demônio, então vem aqui. Precisamos reconhecer isso, irmão. É a nossa pecaminosidade. Somos sim falhos, fracos, pecadores. Não merecemos nada mais do que ninguém. Por mais que nós nos santifiquemos, por mais que nós nos essa palavra abstemos-nos. Até escrevi certo, mas para falar também. Porque nós estamos vivos, nós estamos vivendo, nós somos pecadores. E é interessante que a Igreja Católica, o único santo da Igreja Católica vivo é quem? Alguém sabe? É o Papa, mas a gente sabe que ele não é santo, né? Nem o Papa é santo. Mas é interessante que a Igreja Católica ela só beatifica depois que a pessoa morre. Mas a Bíblia fala que nós devemos ser santos, ou ser separados, ou sermos extraordinários enquanto vivos. Por isso que eu perguntei lá atrás, se você morresse, o que as pessoas iam falar? Ah, isso daí era um... Ah, mas é igual crente no funeral de sepultamento. Qual é o papo do crente? Foi salvo ou não foi? Ah, mas esse daí foi pro inferno, né? A mãe foi para a igreja sempre, mas ele nunca foi na igreja. Precisamos, irmãos, também reconhecer o poder de Deus em nós. E isso é o principal. Pergunta para o irmão que não gosta disso, mas também não precisa fazer não, mas pergunta para o irmão do seu lado se tem poder dentro dele. Se há poder dentro de você, pensa nisso. E se há, pensa agora, o que você tem feito com o poder de Deus? Irmãos, nós podemos curar, podemos libertar, podemos até ressuscitar os mortos pelo poder de Deus. O que há em nós é só pelo poder de Deus. Não é pela nossa religião, não é pelas nossas práticas, pelos nossos costumes. Tem poder aí, irmão? Se tem, vamos usar. Vamos orar, vamos servir. Porque não é um prato de comida que você dê para alguém que vai te fazer mais pobre, ou que vai faltar na sua mesa. E o poder de Deus, muitas vezes, ele vai embutido na refeição. Porque a pessoa não vai entender por que você fez aquela comida tão cara, tão especial, e chamou ela para comer. Pensa no quilo do salmão, e você chamar a tua vizinha chata para comer o teu salmão. Ela merece? Não, mas você precisa fazer isso em nome de Jesus. Enfim, se o mundo é mau, temos a nossa parcela de culpa se nós cristãos não formos os mais culpados por tudo isso que está acontecendo lá fora. O mundo, ele não consegue recuperar os miliantes, mas nós temos a obrigação de edificar pessoas, a igreja de Deus. Se Jesus ainda não voltou, não perdemos o foco, permaneçamos firmes na missão para a qual Ele nos outorgou. Sem murmurar, porque a seara vai continuar cada dia maior e os trabalhadores são poucos. Deus abençoe a todos. Amém.